Três ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram ontem à noite em um jantar com o presidente Lula para tratar da crise institucional instalada entre o Senado e a Corte. Nesta semana, você viu aqui, a gente mostrou, o Senado aprovou a PEC que delimita poderes para os ministros do STF. Este é um assunto para os nossos colunistas. Comigo hoje, Carolina Brígido e Leonardo Sakamoto. Uma ótima tarde aos dois. Carol, o que você conseguiu apurar desse encontro, desse jantar? Foi tenso ou foi amigável, Carol? Olha, Diego, boa noite para você, boa noite, Sakamoto, e a todos que nos acompanham hoje. Esse jantar, na verdade, foi uma tentativa de de apaziguar, né, o clima pesado que está na Praça dos Três Poderes, depois que o Senado Federal aprovou essa PEC que delimita a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, na verdade, o Supremo está se aproximando do governo federal, se aproximando do governo Lula e de vários interlocutores do governo Lula, para que tente amenizar o clima tenso que está no Congresso. O que acontece? Os ministros eles se incomodam muito mais com a atitude do Senado de ter aprovado isso, nesse contexto de confusão, né, de atrito entre os poderes, do que com o conteúdo em si da proposta de emenda constitucional. Porque, na verdade, assim, o que incomoda os senadores não é a atuação dos ministros, a abrangência da atuação, mas o tipo de atuação. Isso tudo começou, a gente sabe, quando o Supremo julgou aquele processo sobre a descriminalização do porte de drogas e também começou a julgar a descriminalização do aborto com o voto de Rosa Weber antes de se aposentar. O discurso lá no Senado, na verdade, é que o Supremo estaria usurpando competência do Legislativo e tentou cortar as asinhas dos ministros da Corte. Mas, na verdade, na minha avaliação, o que está acontecendo é que esse incômodo é muito mais pelo tipo de decisão que se toma no Supremo Tribunal Federal do que pelo fato do Supremo decidir. Por exemplo, será que se o Supremo tivesse mandado arquivar essa ação sobre o aborto, ou mandado arquivar essa ação sobre o porte de drogas, será que essa reação teria sido tão contundente? Então, na verdade, o perfil aparentemente progressista do Supremo, em comparação com a tonalidade que agentes do Senado Federal querem dar, por exemplo, Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, que estão ali flertando com um público mais conservador no costume, é um tipo de resposta, né, que essas pessoas estão dando para o eleitorado e, às custas disso, tentando reduzir o papel do Supremo Tribunal Federal, que foi um tipo de atitude, né, que começou lá atrás no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro teve esses atritos todos com o Supremo Tribunal Federal, com o TSE, com os ministros da Corte. Então, esses atritos que antes eram Supremo Tribunal Federal versus Palácio do Planalto, agora mudou de endereço na Praça dos Três Poderes. Agora é Supremo versus Congresso Nacional, mais especificamente o Senado. Dentro do STF, a expectativa é que, passando essa PEC para a Câmara, o Arthur Lira, que outrora era aliado de Bolsonaro, ele consiga impedir esse processo de avançar e que não vá adiante. De qualquer forma, a atitude do Senado incomoda. E também tem outra situação. Se essa PEC for adiante, for aprovada pela Câmara e for promulgada, o que acontece? O mais provável é que o próprio Supremo derrube ela, porque o Supremo tem ainda o poder de fazer esse controle de constitucionalidade dos atos que são aprovados no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Então, se a gente vê, é uma coisa um pouco contraditória, aparentemente contraditória, porque essa PEC, ela, entre os pontos que ela abrange, ela diz que o Supremo não pode derrubar em caráter monocrático, ou seja, um ministro só, numa decisão individual, não pode suspender ato que tenha sido aprovado pelo Legislativo ou pelo Executivo. E, em contrapartida, o Supremo pode sim derrubar, num ato colegiado, essas medidas que são aprovadas contra o próprio Supremo pelo Congresso Nacional. Então, nessa história desse conflito entre Supremo e Congresso, sim,
isso está aproximando mais o Supremo do governo, porque, na verdade, o presidente Lula e o cerne do governo, ele está aliado com o Supremo Tribunal Federal, mas não é por amor, é porque no Supremo Tribunal Federal existem atitudes, vamos dizer, de aliado em relação ao governo. A pauta econômica, o governo depende muito de decisões do Supremo para poder colocar a política econômica na pauta, né, da forma como o governo quer, e essa interdependência, né, do Supremo precisando do apoio político do governo Lula e o governo Lula precisando das decisões judiciais do Supremo, isso tem se fortalecido, especialmente quando tem esses ataques por parte do Senado. Normalmente é assim na vida, né, Diego? Quando tem um inimigo externo, a gente vê quem é nosso amigo mesmo. Então, eles estão agora unidos, mais unidos, né? O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em contrapartida ao Senado e ao Congresso.